Olá, boa tarde. Que a paz de Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, esteja conosco agora e sempre. Eu me chamo Gustavo Custer e eu estou aqui hoje para fazer a reflexão dessa nossa tarde de sábado. E antes de fazer a nossa prece inicial para começar a nossa reflexão, eu gostaria de lembrar a todos que a nossa casa, o Rita de Cássia, ele segue trabalhando intensamente nesse período de pandemia. Obviamente, o, a nossa sede física no Leblon, ela se encontra com as suas atividades fechadas, né? Você não tem os cursos, você não tem as palestras ao vivo, porém, virtualmente nós seguimos com a tarefa da divulgação da doutrina espírita, por exemplo, né? São mais de 25 horários diferentes de estudo por semana. Se você tem vontade de estudar a doutrina espírita, você pode se engajar conosco nesse movimento de estudo. Tem horários de manhã, horários à tarde, horários à noite, são estudos virtuais feitos remotamente, porém ao vivo. Subimos palestras diariamente, de segunda a sábado, no nosso site, no canal do YouTube. E mais recentemente, há 2 sextas-feiras, iniciamos um projeto muito legal, que é o projeto do Culto do Lar, do Rita de Cássia. Então, toda sexta-feira, às 8 da noite, ao vivo no nosso canal no YouTube, a gente faz o culto do lar e você pode fazer com a gente. Se você ainda não sabe fazer na sua casa, você pode assistir, pode fazer junto. Se esse horário de sexta-feira, 8 da noite, não for um horário bom para você, você pode assistir porque fica gravado e fazer no horário mais adequado para você. Nesse momento de pandemia, principalmente, abrir um espaço no nosso lar para que a gente possa refletir sobre Jesus, refletir sobre Jesus à luz da doutrina espírita, é muito positivo. E convido vocês também, porque as necessidades dos nossos assistidos, tanto de rua quanto na comunidade da Rocinha, são imensas, que nos acompanhe na nossa página, na nossa homepage www.rita.org.br e também o canal do Rita de Cássia no Instagram. Lá nós temos feito as nossas campanhas, aquelas que, de um modo geral, aconteciam após a reunião pública, em que a gente passava ali na secretaria. Já já esse modo vai estar de volta. Porém, agora elas estão exclusivamente sendo divulgadas nos nossos canais virtuais. Então é muito importante você que participa e pode colaborar com a manutenção das nossas obras sociais, nos seguir tanto no nosso site quanto no Instagram. Não sei se todos sabem, mas nós temos uma campanha em curso, que é a campanha do apadrinhamento de criança, adolescente ou idoso. Estamos iniciando a campanha do cobertor. A comunidade da Rocinha, o frio é muito maior por conta principalmente da umidade do que nós temos, às vezes, em outras localizações da cidade. E a campanha do cobertor é uma campanha que anualmente a nossa casa faz. Então, se você puder colaborar, se você puder se conectar conosco, se conecte lá também. Porque aqui a gente se conecta mentalmente, como vamos fazer agora nessa oração, que eu convido todos vocês a me seguirem em pensamento nessa oração. Senhor Jesus, Mestre querido, nesse momento, Senhor, nós buscamos unir os nossos pensamentos às tuas vibrações amorosas que incessantemente irradiam para nós. Que os trabalhadores espirituais do nosso Rita de Cássia possam estar conosco nesses próximos momentos de estudo e de reflexão da doutrina espírita. Que eles possam, Senhor, envolver a cada um de nós aqui conectados, adentrar cada um dos lares,
nos sustentando, nos envolvendo, nos intuindo, para que a reflexão desta tarde de sábado possa nos ajudar a ampliar o nosso entendimento da vida à luz da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos codificados por Kardec. Que seja, Mestre querido, na tua bênção, que seja na proteção dos guias e dos mentores espirituais do Rita de Cássia, que nós possamos, de nossa parte, iniciar a reflexão dessa tarde de sábado, guardando a paz e a serenidade em nossos corações. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. E vamos iniciar nossa reflexão dessa tarde, que é sobre um tema, a direção da casa me deu um tema para refletir com vocês aqui, do Livro dos Espíritos, e é um tema que eu particularmente gosto demais. Eu gosto de refletir esse tema porque, de um modo geral, a nossa vida cotidiana, ela nos faz ter um pensamento temporal muito limitado. De um modo geral, nós fixamos a nossa atenção, principalmente se estivermos vivenciando momentos dolorosos, individualmente ou coletivamente, como vivenciamos agora no planeta, uma visão temporal que muitas das vezes nos empurra para um pensamento pessimista, para um pensamento de que caminhamos para o caos, ou que caminhamos para uma situação sem saída. E a reflexão do tema de hoje, a Marcha do Progresso, questões 779 até 785, no Livro dos Espíritos, terceira parte do Livro dos Espíritos, terceira parte, a Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, ela nos ajuda a dar um olhar em perspectiva. Porque mais do que falar do progresso individual, o Kardec vai abordar com os espíritos a questão do progresso coletivo. Há progresso coletivo? Essa é a primeira pergunta. E se a minha amiga e companheira da casa, Maria Regina, estivesse aqui me ouvindo, ela ia dizer assim: não, Gustavo, não é, a pergunta não é se há, alguém ainda acredita que não há progresso coletivo? Então, de uma forma ou de outra, esse é o pano de fundo da nossa reflexão dessa tarde de sábado, sobre o progresso coletivo. E quando eu estava agora, pela manhã, pensando na reflexão que eu ia fazer aqui com vocês, eu me lembrei, como quase sempre quando eu vou abordar esse tema, do primeiro discurso de Jesus, que é narrado pelo evangelista Mateus nos seus capítulos 3 e 4, quando ele narra o momento em que Jesus se aproxima daquelas pessoas que ali estavam. Ele ainda não tinha feito a escolha de todos aqueles 12 homens que iam acompanhá-lo mais de perto, que chamamos de apóstolos, mas já tinha um pequeno grupo ali em torno dele, de pessoas transeuntes ou pessoas que já estavam magnetizadas de alguma forma pela personalidade dele, e ele diz assim para as pessoas: transformai-vos, pois é chegado o reino de Deus. Transformai-vos, pois é chegado. Então Jesus, ele fala para as pessoas iniciarem uma ação, que é a ação da transformação, da metanoia, né? A transformação mais profunda que a gente pode fazer, a transformação no jeito de ser, a transformação no jeito de pensar e, consequentemente, no jeito de agir. E ele fala dessa transformação porque ele diz que é chegado, né? Ele localiza essa transformação, ele fala assim: transformai-vos. E aí ele diz por quê? Que ele incita todos à transformação. Porque ele diz: transformai-vos porque é chegado o reino. Então ele localiza até temporalmente.
a necessidade da transformação? Quando ele fala que há 2000 anos atrás já era chegado o reino. Quando eu leio essa frase, duas questões, além dessas reflexões que eu estou fazendo aqui agora, duas questões me vêm claramente. Primeiro, sob que reino as pessoas daquela época viviam? Sob que reino? Porque Jesus está falando de transformar, apesar de chegar do reino de Deus, mas elas viviam sob um reino. De quem era o comando desse reino? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, de que reino Jesus está falando? Quando ele fala da necessidade da transformação porque é chegado o reino de Deus, esse reino que ele fala que chegava, ou que estava chegando naquela época, é um reino material, que rege a nossa vida enquanto espíritos encarnados, ou é um reino espiritual, que rege a nossa vida enquanto espírito, e aí, portanto, independente do estado, encarnado ou desencarnado. Ele estava se referindo a um momento de consciência que esses espíritos que viviam na Terra, sejam encarnados ou desencarnados, já tinham de se conectar com uma nova verdade, ou melhor dizendo, com uma ampliação da forma de enxergar a verdade. Ou seja, será que Jesus falava ali para aqueles espíritos encarnados e desencarnados, ainda que orbitavam aquela época, e muitos deles ainda orbitam o orbe terrestre, na condição que esses espíritos já tinham de compreender, por isso para eles era chegado o reino, porque não faz sentido ser diferente, não é verdade? Porque se a gente está falando de Deus, na ótica da doutrina espírita, soberanamente bom, soberanamente justo, onipresente, onipotente, causa primeira de todas as coisas, a gente está falando de um ser que sempre foi. Logo, imaginar que esse ser, a partir de determinado momento, inaugura uma nova regra, não faz muito sentido, como Kardec explica, e os espíritos explicam muito bem no primeiro bloco de questões do Livro dos Espíritos e mais detalhadamente no capítulo 1 da Gênese, a quinta obra da codificação. A gente pode entender essa passagem tanto no âmbito individual, né, como Jesus falando para cada uma daquelas pessoas individualmente, né, na interioridade, na subjetividade de cada uma daquelas pessoas, ou de nós, hoje que ouvimos isso, como a gente também pode imaginar ou ouvir essa passagem no contexto coletivo. Como se Jesus estivesse falando do progresso e da chegada do reino para a coletividade, para aquela massa de espíritos encarnados e desencarnados. E aí as perguntas são as mesmas, e que a gente pode transportar para o tempo atual. Sob o reino de quem vivemos? Quem é o nosso rei enquanto coletividade? Ou qual o reino que, como sociedade, nós valorizamos hoje em dia? Se a gente for fazer o pensamento coletivo dessa questão proposta por Jesus, ou dessa afirmação feita por Jesus, corrigindo, a gente pode fazer essas perguntas, né? Sobre o reino de quem nós estamos vivendo hoje. Quem é o nosso rei? Coletivamente. E qual é o reino que, como sociedade, nós valorizamos? Antes de entrar nas questões propriamente ditas, eu vou trazer dois conceitos aqui, ou dois entendimentos aqui, que são importantes para que a gente possa ler com mais profundidade as questões 779 até 785 do Livro dos Espíritos. A primeira é o conceito que a doutrina espírita traz de Deus e de lei de Deus.
aquela época e ainda hoje, nós temos uma tendência de personalizar Deus, né? Nós colocamos Deus como uma personalidade que tem vontade, que tem desejo, né? Que fica chateado, que fica magoado, haja visto as promessas que fazemos, haja visto as expressões que muitas das vezes usamos, como voz até da nossa fala não pensada, né? Se Deus quiser, Deus espera que assim seja o melhor, eu acredito na vontade de Deus para mim. A questão, antes de entrar na segunda, né? A questão 964 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta algo que nos permite refletir sobre esse entendimento de Deus na ótica da doutrina espírita. Na questão 964, Kardec pergunta assim aos espíritos: será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Então, Kardec já está provocando eles nessa ótica de recompensa ou punição pelos nossos atos. Essa é a primeira provocação. E o segundo, ainda na pergunta: esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Aí os espíritos vão responder: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, ou seja, se vai contra uma dessas leis, vossa é a responsabilidade. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração de uma lei. Assim em tudo. Assim em tudo. Logo, os espíritos estão dizendo aqui para Kardec o seguinte: olha, não existe essa questão de que Deus, essa visão pessoal de Deus, em que Deus olha para um por um e fica nessa relação de recompensa e punição de acordo com a minha atitude. Não. Existem leis que regem o universo como um todo, seja o universo material, seja o universo físico, como as leis físicas, a lei da gravidade, a lei do empuxo e por aí vai, sejam as leis das relações humanas. E ele dá um exemplo muito bom quando ele diz assim: se você exagera na alimentação, não é, e você passa mal, não é porque Deus falou, vou te punir porque você comeu demais. Não. A própria lei da biologia, se eu posso dizer assim, né? Não é lei da biologia, a própria ciência biológica, ciência da biologia, nos explica a causa do meu excesso. Então não é Deus, é toda uma estrutura, obviamente criada pela causa primária de todas as coisas, que é Deus, que rege a harmonia da vida, seja a vida física, seja a vida das relações dos seres. Então esse é o primeiro conceito importante. Não há, e quando a gente lê as obras de Kardec, e às vezes a gente vê lá o Espírito dizendo Deus pune, a gente precisa entender como ele fala aqui, até porque ele termina a resposta da questão 964 dizendo assim em tudo. Então, quando a gente lê isso lá, a gente precisa fazer a decodificação. Ele não está falando Deus pune, ele está falando, olha, é uma consequência natural da lei. Toda vez que você entra em desarmonia com a lei, você vai viver as consequências dessa desarmonia. Seja essa consequência no seu corpo físico, seja essa consequência na sua psique, na sua estrutura espiritual, na sua mente, na sua emoção, nos seus sentimentos, no seu estado de espírito, como a gente fala. Seja essa consequência na natureza, no desequilíbrio da natureza. Não porque Deus está dizendo assim, vou mandar uma peste para punir vocês, ou vou causar um furacão. Não. A própria ação do homem na natureza, gerando o desequilíbrio quando isso acontece, traz a resposta para nós.
mas é consequência dessa lei que tudo rege em harmonia. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é a pergunta: temos progredido como humanidade? Ou alguém ainda acha que não temos progredido? A gente pode olhar, por exemplo, para o Oriente Médio em constante estado de guerra. Agora Israel e Palestina, numa briga que vem de séculos, sobre a posse de uma terra, sobre a posse de um local. Obviamente a questão é muito mais profunda do que essa, né? Mas nesse primeiro olhar da gente de fora, que não está lá, muitas das vezes nos parece isso. Mas a questão é muito mais profunda. Mas de qualquer maneira, uma guerra que não tem tido fim nos últimos séculos. Quando a gente olha para a condição dos Estados Unidos, nos diversos conflitos em que ele é envolvido, quando a gente olha para a Europa e a discussão seríssima dos refugiados, quando a gente olha para a nossa América Latina e para o nosso país, com os diversos conflitos sociais, com as diversas crises econômicas, a gente se pergunta: temos progredido como humanidade? E é nesse momento que eu gosto tanto do olhar em perspectiva. Porque ele nos permite perceber que, sim, temos progredido e bastante. No campo intelectual, esse progresso é absurdo. No campo moral, não temos progredido tanto quanto o intelectual, mas, sem a menor sombra de dúvida, temos progredido. Temos progredido. O homem, como animal superior, ou seja, se descolando dos primatas, ele se estabelece há 700 mil anos atrás. Alguns estudiosos vão variar um pouco mais, um pouco menos, mas é em torno desse período. Há 700 mil anos atrás, o homem se estabeleceu como um animal superior. Levamos 630 mil anos, isso, para fazer a revolução cognitiva. Ou seja, para que a linguagem ficcional, a linguagem de relatar uma história, de refletir além do comunicado, vem para cá, vai para lá, mata o bicho, a comida é minha, além do som grutural para defender a sua sobrevivência, a linguagem ficcional surge 70 mil anos atrás. Ou seja, do homem se estabelecendo como animal superior até a linguagem ficcional, nós levamos 90% do tempo. 10% do tempo, desde que nos estabelecemos como animal superior, é que nós tivemos a linguagem ficcional. 1% desse tempo, ou seja, há 7 mil anos, desde que nós surgimos como animal superior. Há 7 mil anos, 1% desse tempo, nós, o Homo sapiens, né, que é a nossa espécie única, não tem raça abaixo da espécie, a nossa espécie se estabeleceu anatomicamente dessa forma como temos hoje. Então essa nossa anatomia, ela se estabeleceu só há 7 mil anos atrás. 1% do tempo que existimos como animal superior. E é importante a gente ter isso porque essa anatomia moderna é que permite, ou permitiu, por exemplo, o nosso desenvolvimento através da manifestação intelectual. A nossa caixa encefálica, a nossa estrutura, melhor dizendo, encefálica, ela se estabelece anatomicamente moderna nesse período, a partir desse período. E há 350 anos atrás, a gente tem o movimento do iluminismo. Esse movimento é tão importante porque ele vai fazer com que a ciência se liberte das amarras da religião, que graças ao todo o desenvolvimento intelectual que é gerado pós-iluminismo, pós-revolução industrial, que é um pouco mais adiante, mas faz com que o nosso tempo médio de vida saia de 35 anos para 70 anos, ou talvez eu acho que já está até um pouco mais do que isso. Mas dobramos em 350 anos. Lembrando que
nos estabelecemos como animal superior há 700 mil anos. Antes, era necessário que a gente fosse atrás da comida. A gente tinha, de um modo geral, uma grande refeição por semana. O restante da semana era o pão, era um leite, uma proteína muito rarefeita, algumas frutas. 35 anos era o nosso tempo médio para 70. Uma gripe dizimava toda uma população. A máquina de escrever, e se tiver um pessoal abaixo dos 30 anos assistindo essa palestra, elas não vão nem entender o que é uma máquina de escrever. Quando eu falar máquina de escrever, eles vão pensar no computador ou no celular. Mas a máquina de escrever existia na década de 80. Né? Você fazia curso de datilografia, eu não peguei isso, mas eu me lembro que as pessoas faziam. Ela levava para ser feita uma máquina 80 horas. Um computador, já no final do século passado, 1990, 2000, levava 30 minutos. Hoje, o celular iPhone, por exemplo, que é milhares de vezes superior tecnologicamente àquele computador lá de trás, ele leva 10 minutos para ser feito. O carro que levava 170 horas lá com Ford, hoje em dia são 10 horas. Mais de 90% do conhecimento gerado pela nossa história como humanidade foi gerada nos últimos 350 anos. Mais de 90% do conhecimento gerado. Mas aí a gente vai dizer assim, Gustavo, mas você está falando do conhecimento, está falando da medicina, está falando dos avanços tecnológicos, mas isso não chega para todos. Não, não chega para todos. Por que não chega para todos? Agora a gente pode começar a ler as questões do Livro dos Espíritos. Eu vou começar com a questão 779. Se você não está com o livro na mão, uma vantagem desse momento, você pode pausar agora, pode pegar o seu Livro dos Espíritos e ler comigo. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Ou seja, o progresso e essa necessidade que nós sentimos enquanto individualidade de nos movimentarmos, que muitas das vezes, nesse momento atual que eu falo não da pandemia, mas do momento atual de ser humano, né, a gente traduz como uma insatisfação. Né? Eu luto para atingir um determinado estado mental, emocional, que seja, material. Quando eu atinjo esse estado, depois de um tempo ele não me satisfaz mais e eu quero ir para outro. Pois é, esse sentimento, que individualmente a gente muitas das vezes traduz como uma insatisfação, mas que coletivamente a gente vai enxergar isso como as transformações do progresso. Kardec pergunta, isso é fruto do aprendizado? Então eu nasci numa família e a minha família, porque aprendeu assim, me passa isso? Ou isso é uma força inata? Isso é algo que é meu como espírito, independentemente do aprendizado da coletividade ou da influência do meio ambiente. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Ora, então ele está colocando que a força para progredir é uma força inata de todos os seres. Não é algo que me foi ensinado. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então ele está trazendo, além da informação de que a força do progresso é algo inata ao ser, ele traz uma outra questão, que é o fato de que o progresso ele se faz intenso, se faz robusto através da interação entre os seres. Ele termina por meio do contato social. Logo, para progredir é fundamental o contato social, a interação. Eu não vou progredir me isolando. Então essa é uma primeira conclusão que a gente pode chegar
ou duas, né, na questão 779. Na 780 ele fala assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Então, na pergunta, Kardec já separa o progresso em dois. Uma vertente intelectual que vai se refletir nas transformações materiais do mundo, né, que vai se refletir nesses exemplos que eu citei aqui, no tempo de produção, que vai se refletir, né, nas condições materiais da vida. Esse é o reflexo do progresso intelectual. Mas ele vai falar também de um progresso moral, que vai se refletir nas conquistas sociais, na capacidade de discernir. Então essa é a pergunta. O progresso moral, seja esse das conquistas sociais, do bem-estar social, esse ligado às questões da capacidade de discernir o bem do mal, do prejuízo causado a mim mesmo, ao meio ambiente ou ao outro. Ele acompanha sempre o intelectual? A nossa percepção diz que não. Né? Se a gente olhar os 350 anos do iluminismo para cá, o progresso intelectual foi absurdo. O moral ele acontece, mas não na mesma velocidade. Pelo menos essa é a nossa percepção. A resposta dos espíritos decorre deste. Então, o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. E aí, na 780A, ele explica por que decorre. Como pode o progresso intelectual engendrar o moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Portanto, aqui ele está dizendo o seguinte, olha, o progresso moral é engendrado pelo intelectual porque quanto mais você se desenvolve intelectualmente, mais você tem a capacidade de discernir o bem do mal. E aí vamos traduzir esse bem e o mal para uma linguagem mais moderna. Mais a capacidade você tem de discernir, lembrando lá da questão 964, né, que fala de Deus, da lei de Deus, mais você tem a capacidade de discernir sobre a consequência dos seus atos, sobre o prejuízo que você causa com as suas ações ou o benefício que você causa com as suas ações, no caso do mal e do bem, para você mesmo, para o outro ou para o meio que te cerca. O progresso intelectual me dá essa capacidade e é muito fácil a gente observar isso hoje em dia. Por quê? Porque o progresso intelectual, por exemplo, nos mostra o impacto que causamos com o meio ambiente quando jogamos uma garrafa de plástico no mar. É o progresso intelectual que me mostra isso. Então ele me mostra o seguinte, olha, se eu pego a garrafa plástica e jogo no mar, isso vai levar séculos para que ela se decomponha. E isso vai trazer uma série de prejuízos para os animais marinhos e para toda flora aquática marinha, não é? Então, o desenvolvimento intelectual me dá esse conhecimento. Agora, é o desenvolvimento moral que vai fazer eu escolher. Como é que eu vou usar esse conhecimento intelectual? Eu vou continuar jogando a garrafa de plástico no mar, no rio, ou aonde for? Eu vou buscar uma reciclagem disso para preservar o ambiente para gerações futuras? Aí vem o desenvolvimento moral, nesse exemplo que eu estou dando. Né? Eu tenho o intelectual, que me gerou o conhecimento do impacto do plástico no oceano, e eu tenho o moral, se eu quiser. O corpo da doutrina espírita como um todo é assim que Kardec aborda. Ele aborda como um conhecimento intelectual, como uma filosofia que chega, e o impacto moral que essa filosofia tem na vida. Então, quando os espíritos respondem para a gente aqui, eles estão dizendo dessa forma. Questão 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Ou seja, o progresso é uma força, né, inata ao homem. Ok. Já aprendemos isso, já entendemos isso.
coletivamente eu progrido e coletivamente essa interação leva ao progresso. Ok, também já entendi isso. Aí a pergunta é, o homem tem o poder de paralisar essa marcha? Olha a resposta que os espíritos vão dar. Não, mas tem às vezes de embaraçá-la. Ora, embaraçar, como que nós podemos embaraçar a marcha do progresso? Vamos voltar para a nossa visão em perspectiva. Até o movimento iluminista, reinava entre nós dois tipos de pensamento. O pensamento religioso, que é dogmático e que tem uma dificuldade tremenda para se transformar. E aí a gente ressalta a doutrina espírita quando na Gênesis, capítulo 1, item 50 ou 51, se não me engano, Kardec fala que a doutrina espírita, como conjunto da obra, se submete ao pensamento científico, e se a ciência demonstrar que tem algo errado no conceito estabelecido na doutrina, não há drama nenhum, se altera esse conceito, se corrige esse conceito. Quando ele fala que a doutrina espírita é mutável, isso é uma qualidade que a gente não encontra em outros pensamentos religiosos. É por isso que a doutrina espírita é mais do que um pensamento religioso. Mas, de um modo geral, até o movimento iluminista, o pensamento científico ele estava limitado por duas formas de pensamento. O do senso comum e o pensamento religioso, dogmático, ou seja, bloqueava. Você pode pensar o que você quiser a respeito da Terra, desde que ela seja o centro do universo. Você pode pensar o que você quiser sobre Deus, desde que nós sejamos a imagem e semelhança dele e que sejamos criados frutos de Adão e Eva. Então isso limita o pensamento científico. E o senso comum é aquele pensamento assim, vou dar um exemplo bem bobo. Eu boto a minha camisa, essa camisa aqui, vou assistir o jogo do meu time ganha. No jogo seguinte eu boto de novo, ele ganha. Eu falo, opa, se eu uso essa camisa, meu time ganha. Esse é o senso comum. Agora imagina uma pessoa com bastante capacidade de influência que tem um senso comum, tem uma experiência individual, essa experiência individual tem um determinado resultado que ele julga positivo e ele começa a dizer para todo mundo assim, ó, isso aqui funciona. Esse é o senso comum. Leite com manga faz mal. Esse é o senso comum. O pensamento científico, quando o iluminismo vem e rompe com isso, ele vai dar liberdade para a nossa ciência. E dando liberdade para a nossa ciência é que o 90% do conhecimento que a gente possui como humanidade se desenvolveu nos últimos 350 anos. Porque o livre pensar científico foi estabelecido. Como preconiza Kardec e a doutrina espírita. Então você vai dizer, bom, Gustavo, então quando que eu posso embaraçar a marcha do progresso? Ora, quando o pensamento religioso quer se sobrepor ao pensamento científico, ou quando o senso comum quer se sobrepor ao pensamento científico. O que vivemos no planeta agora, com as leituras e os tratamentos dessa pandemia que a gente vive, explica bem uma marcha ao progresso. Como se embaraçar a marcha ao progresso. Quando eu pego o senso comum e quando eu pego o pensamento religioso e quero amarrar o pensamento científico, que deve ser livre. Que deve ser livre. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19, os espíritos escrevem assim para Kardec, é o espírito de Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu entre nós entre os anos 300 e 400 depois de Cristo, algo por aí. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então aqui Santo Agostinho está reforçando o que a gente leu na questão 780 e 779. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito,
visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Aqui ele está trazendo um movimento poderoso que mesmo os nossos equívocos ou ainda os processos naturais de decomposição geram o progresso. É a beleza do encadeamento de toda a lei. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então, aqui Santo Agostinho nos traz essa visão maior, uma visão holística, uma visão integrada, que para aquela época era altamente moderna e que hoje em dia é a visão que, de um modo geral, os pensadores falam, né, da integração do todo na humanidade. E aí, para a gente poder encerrar, eu quero abordar a questão do mundo de regeneração. Porque nós, como espíritas, ouvimos, né, Jesus falou lá há 2000 anos, transformáveis, pois é chegado o reino. E nós, como espíritas, ouvimos, eu, espírita, nasci numa família que já era espírita, desde moleque eu já me lembrava da minha avó, do meu pai, da minha mãe, dizendo, ó, mundo de regeneração, mundo de regeneração. Os textos de Chico, mais atualmente diversos oradores abordam muito esse tema, de Valdo, Haroldo Dutra Dias, e outros abordam demais essa questão do mundo de regeneração, e a gente pergunta, cadê ele que não chega? Materialmente falando, sob a ótica material, o mundo de regeneração já está aqui. Sob a ótica material, no meu ponto de vista, o mundo de regeneração já está aqui. A gente já tem tecnologia para erradicar a fome. A gente já tem tecnologia para erradicar a mortalidade infantil por causas não naturais. A gente já tem tecnologia para erradicar uma série de doenças. Em pouco menos de um ano, a gente desenvolveu uma vacina. Ah, está na fase 3, tá... não importa. A fase, se já chegou na fase 5, se é a fase 3. O tempo para fazer uma vacina era de 10 anos. 10 anos. A gente fez em 1. Tecnologia, materialmente falando, o mundo de regeneração está aqui. Por que não acontece, então, o mundo de regeneração? Questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me aqui ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. Ou seja, o mundo de regeneração, materialmente falando, ele já está aqui. Ele não se estabelece na condição moral, ou seja, ele não se estabelece para todos de maneira ampla e restrita, se estabelece apenas para uma pequena parcela, porque, como falam os espíritos na questão 785, o orgulho e o egoísmo ainda dominam as nossas ações. Nós ainda colocamos como sociedade, e isso reflete na individualidade, nós colocamos ainda o interesse pessoal acima do que é justo. Não tem problema nenhum ter interesse pessoal, até porque somos subjetividade, somos indivíduos, temos uma interioridade. Essa discussão já passou há muito tempo. Porém, quando esse meu interesse pessoal está acima do que é justo, está acima do coletivo, aí a gente passa a ter um problema. Quando eu começo a criar meios para furar a fila da vacina, por exemplo, aí a gente começa a ter um problema. É esse egoísmo que ele está falando. Quando eu vejo que já há tecnologia para erradicar a fome, e essa fome não é erradicada por uma série de outras questões, aí a gente passa a ter o problema do orgulho e do egoísmo. E eu não estou me referindo apenas à questão dos políticos, que é fruto da nossa escolha, mas às nossas ações enquanto cidadãos. O que nós podemos fazer? Quais são as ações que eu posso fazer na minha casa, no meu prédio, no meu bairro, para transformar o meio que me envolve? Porque, como os Espíritos falaram para a gente,
o progresso, ele se dá através do contato social. Então, eu sou um agente do meu próprio progresso intelectual, mas eu sou um agente do progresso coletivo. Não há, não há nem haverá, agora aqui no meu ponto de vista, Messias como Jesus foi. É tempo de que nós sejamos os Messias. De que nós sejamos os agentes da transformação, não como o mártir, mas como um agente que, inserido no seu meio, através da sua transformação individual, impacta o coletivo e ajuda o coletivo a se transformar coletivamente. Eu acho que eu já contei essa história N vezes, mas eu adoro ela porque ela representa muito bem esse momento. Na igreja de Heidelberg, na Alemanha, foi destruída no bombardeio das forças aliadas no término da Segunda Guerra Mundial, existia uma estátua de Jesus. E essa estátua ela era muito admirada porque, diferentemente das outras estátuas de Jesus em que ele é preso à cruz, essa estátua ele ficava em pé, como caminhando em direção ao povo que chegava à igreja de braços abertos, acolhendo. E uma das ações na época da reconstrução pós-guerra era tentar recuperar principalmente os símbolos que mexessem com o emocional daquele povo que havia tido as suas cidades absolutamente, em grande parte delas, destruídas. E Heidelberg foi assim. Quando eles vão reconstruir a igreja, essa estátua era o símbolo. Só que a estátua, ela tinha, por conta dos bombardeios, perdido o braço. E ela tinha ficado uma estátua sem braços. Um Jesus sem braços. E as pessoas olharam naquela condição e falaram, olha, uma pena, mas a gente vai ter que jogar essa estátua fora. Não faz sentido um Jesus Cristo sem braços. E quem for hoje lá vai encontrar essa estátua de Jesus sem braços, porém com uma frase na sua base que muda completamente o contexto. Abre aspas, como Jesus estivesse dizendo: eu não tenho outros braços para abraçá-los senão os vossos. Que nós possamos ser os braços de Jesus e da espiritualidade superior na transformação que o nosso coletivo tanto almeja e tanto precisa. Vamos fazer a nossa prece para encerrar esse nosso momento de hoje de reflexões. Jesus, Mestre querido, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade dessa hora. Agradecemos aos espíritos benfeitores do nosso Rita de Cássia, que adentraram cada um dos lares aqui representados, nos sustentando, nos protegendo, nos envolvendo. Que as vibrações dessa hora, Senhor, possam irradiar para os lares da nossa cidade, para os ambientes dos hospitais, para os ambientes onde a angústia se faz presente. Abençoa, Mestre, aqueles mandatários da nossa cidade, do nosso país, que têm responsabilidades tão grandes nesse momento. Que eles possam ser abençoados e iluminados pelo teu amor incondicional por todos nós. Que seja, Mestre querido, então, na tua bênção, que seja na bênção e na proteção dos guias e dos mentores espirituais do nosso Rita de Cássia, que nós possamos, de nossa parte, encerrar a reflexão desse sábado, guardando a paz e a serenidade em nossos corações. Um bom final de semana para todos nós.